Edson. Olá, tudo bem com vocês? Hoje, acabando mais a primeira quinzena de março, vou trazer mais um programa aqui, mais um Bicho Pega, falando para vocês do resumo do que aconteceu nesses últimos 15 dias relacionados ao mundo dos ransomwares. Gostou? Não gostou? Comenta, por favor. Gostou? Compartilha. Diz o pessoal aí. Então, vamos lá. O mundo continua sinistro, né? Não tem muito jeito. O resumo é esse. Mas o que a gente viu nesses primeiros 15 dias de março? Né? Aconteceu uma situação interessante com a cidade de Oakland, nos Estados Unidos. Eles tiveram um problema de ransomware lá, e os sistemas da cidade pararam. Então, o sistema de pagamento de imposto, estacionamento e tudo mais ficou totalmente um caos, tudo parado. O governo, né, a cidade emitiu algumas notas falando de que, por exemplo, o pagamento de taxas ia ter prazo de mais 45 dias até que os sistemas estivessem restaurados. E pelo menos os sistemas críticos, né? Sistemas críticos, falando de sistema de emergência, então é o bombeiro, ambulância e polícia, esses sistemas eles não haviam parado, tá? O que aconteceu? Os criminosos deram um prazo de 72 horas para a cidade de Oakland tomar alguma providência. Por acaso, os criminosos eles cumpriram o prazo estabelecido e começou o vazamento. Eles vazaram aproximadamente, até agora, 10 gigabytes de dados. Dentro desse vazamento, documentos confidenciais, informações pessoais, tá? Incluindo passaporte e outros documentos. Então, continuamos vendo um cenário aqui de gangues de ransomware atacando e cumprindo com as suas ameaças, independente quais sejam. Aconteceu uma outra situação bem interessante na Espanha, né? Um hospital de clínica de Barcelona foi severamente impactado por causa de um ataque de ransomware. A gente já comentou diversas vezes e vai continuar comentando que eu acho que tem algumas situações. Existem situações onde a empresa foi pega sem querer, vamos chamar assim. Ela tinha algum serviço exposto na internet, alguém descobriu esse serviço, tinha uma vulnerabilidade, alguém foi e explorou, e daí pronto, a empresa teve o problema. E existe o outro que mandar um monte de, sei lá, phishing, alguém clicou, acreditou que tinha que pagar o boleto, ou que qualquer coisa desse tipo, e pronto, a empresa foi infectada. Independente de como isso tenha acontecido, quando a gente fala principalmente de hospital e infraestrutura crítica, eu sempre levanto essa bandeira de que é alguma coisa de que além do nocivo para as pessoas. Porque pessoas com problemas de saúde, né, ou que estão dentro do hospital sendo tratadas, elas podem morrer por causa de alguma coisa desse tipo. Tá? Mas, parênteses à parte, a gente pode comentar isso daí futuramente, ou até nos programas regulares nossos, né? O que aconteceu? Eles tiveram problema, então, de ransomware. Nem todos os setores do hospital foram impactados. Eles comentaram que, por exemplo, o SAP funcionava, mas que as comunicações estavam todas paradas. E daí, eles, no final de semana, onde teve o problema, eles receberam mais de 800 casos para ser atendidos no hospital. Pessoas doentes, ou sei lá o quê. Tá? E daí eles tiveram que fazer grande parte dos procedimentos manualmente, cadastro de pessoas, né, e alguns outros acompanhamentos que eram de forma eletrônica, acabou sendo manual, o que demorou muito mais o processo. E nessa situação eles acabaram ainda mandando diversos pacientes para outros hospitais em Barcelona.
eles aparentemente eles tinham algum tipo de controle lá, porque é interessante saber que a rede do SAP não foi impactada, porém, tá, teve problema e muita gente teve sei lá, dor de cabeça, né? Eles comentam na notícia que pelo menos 150 não urgentes operações programadas, elas foram canceladas e foram reagendadas, e mais de 3.000 agendamentos de consulta também foram cancelados e posteriormente reagendados. Vamos ver o que aparece mais de notícia falando desse hospital em Barcelona, porém, hospital, eu sempre fico muito mais preocupado do que com as outras coisas. Não que eu não fique preocupado com as outras, né? Mas tudo bem. Coisa diferente acontecendo no mercado agora. A gangue de ransomware, ela postou um vídeo de dados roubados de uma escola em Minneapolis. Então, a escola teve o problema do ransomware, a escola falou publicamente que não ia pagar, e os bandidos, para mostrar poder, eles publicaram um vídeo, e daí, assim, o mais interessante o vídeo estava em plataformas que não dependiam de Deep Dark Web para que se visse, onde eles mostravam a listagem dos diretórios, provando que eles tinham dados de pessoas, dados dos alunos, dados dos professores. A escola depois ela publica uma nota dizendo que tinha acontecido esse vazamento e de que as pessoas deviam ficar um pouco mais alertas, porque poderiam acontecer golpes de engenharia social relacionado a esse vazamento. O mais triste de tudo isso daí vazou documento de pessoas. É muito difícil, quase impossível você tirar um documento novo com um dado novo. Vazou o seu endereço. Você vai mudar de casa cada vez que alguém vaza seu endereço. Então, são informações que têm uma validade um pouco maior e podem causar impacto para as pessoas sei lá, eu diria, curto, médio e até longo prazo, alguém com esses dados. Porque o ataque, né, o ataque de phishing ou um ataque de engenharia social qualquer, ele fica muito mais preciso. Não foi você que estudou na escola X, no ano Y, com a professora Z, na classe da outra pessoa. A pessoa contou um monte de história que você fala, não lembro, pode ser, pronto. Né? Já se aproximou, independente do que, né? Ver essa foto aqui da gente junto, pode ser um golpe ou pode ser qualquer outra coisa. Problema também aqui. Mas, de qualquer jeito, uma parte interessante a escola fala que não vai pagar e os criminosos falam, não, mas nós temos seus dados, tá? E nós vamos mostrar isso daí. E eles põem em público esse tipo de informação, né? Um vídeo com a listagem dos diretórios, eles passando pelos diretórios, mostrando que eles tinham isso daí. Isso daí, para mim, também é algo, um método de extorsão diferente, meio diferente do que estava acontecendo anteriormente. Uma outra gangue de ransomware, conhecida como Ice Fire, né? Fogo no gelo, gelo no fogo, qualquer coisa assim. Eles agora, antes eles atacavam só sistemas Windows, agora eles estão atacando sistemas Linux também. A notícia comenta de uma dificuldade especial com os sistemas Linux, porque na grande maioria das vezes as máquinas Linux são usadas como servidores. E daí não adianta o cara fazer um ataque de phishing, porque se é um servidor, provavelmente não tem ninguém olhando a tela ou clicando, né, interação direta com essa máquina. Então, num caso de um ataque de phishing, né, a pessoa não ia, que nem acontece nas máquinas, notebooks e desktops normais, como o sistema Windows, onde você está todo dia lá, você recebeu o e-mail, você acha que é válido, você clicou, executou e pronto, estragou tudo. No Linux é um pouco mais complicado, exatamente por causa disso. Porém, eles estavam usando outras vulnerabilidades
e agora você tem um ransomware que está atacando, né, ou ele pode atacar tanto sistemas Windows quanto sistemas Linux. Nesse caso aqui, estão usando, mais uma vez, vulnerabilidades já publicadas. Fiquem atentos à atualização dos seus equipamentos. Que mais? Outra coisa, de novo, movimentação no mercado relacionado a gangue de ransomware. Uma empresa chamada Blackbaud pagou 3 milhões de dólares. Tá? Essa empresa é uma empresa de software na nuvem, e eles acordaram pagar 3 milhões de dólares para as autoridades americanas, tá? Porque eles falharam em divulgar informações corretas durante um ataque de ransomware em 2020, que afetou mais de 13 mil clientes deles. Né? A gente vê uma situação aqui onde leis de alguns lugares estão sendo cumpridas e as empresas estão sendo punidas. Então aqui teve uma situação onde eles falharam na hora de divulgar o real tamanho do impacto. Aqui no Brasil a gente está acostumadíssimo a ver isso daí, né? Não aconteceu nada, e de repente tem milhões de dados vazados, e aquilo foi o que, pelo menos o que foi divulgado, que era um nada, era muito pequeno, né? E a hora que a gente vê os volumes são grandes. Nos Estados Unidos, as empresas estão sendo punidas, tá? Por esse tipo de informação não real do que está acontecendo, do que realmente aconteceu. Isso aqui pode ser um marco e podia servir de exemplo para os legisladores, tá? Fazerem correto, né? E para que as empresas façam correto também. Vamos ter uma outra situação aqui que aconteceu em Los Angeles. Existe uma entidade em Los Angeles que chama House Authority, que seria uma entidade que provê residência para pessoas de baixa renda, alguma coisa assim. Eles tiveram um ataque de ransomware em dezembro, final de dezembro, tá? Esse ataque foi relacionado à gangue, né, a gangue Lockbit, que pegou a autoria do ataque, e os dados foram publicados logo dia 27 de janeiro. De novo, acabou o prazo, tá? As gangues de ransomware cumprem o que prometem, acabou o prazo, eles publicaram os dados. Então, daí, assim, essa entidade de Los Angeles, eles fizeram um anúncio público nesses últimos dias, dizendo que tivemos uma situação relacionada à segurança e vazamento de dados, aonde, né, eles não explicam tecnicamente, mas eles explicam que eles tiveram vazamento, que tipo de informação vazou, para você ficar monitorando sites de avaliação de crédito e outras situações assim, para ter certeza que seus dados não estão sendo mal usados. De qualquer maneira, os dados já foram, vários dados, mais uma vez, dados pessoais, número de documento, cópia de foto, né, documento com foto e tudo mais, que dá para ser usado para vários crimes. Mas puseram, né, publicamente apareceram e falaram: tivemos um problema. Talvez para evitar multa igual aconteceu nesse último comentário aí. Agora vamos a a parte mais tranquila e a parte boa das coisas. Uma plataforma chamada ShipMixer era uma plataforma de criptomoeda da Dark Web, que foi fechada por autoridades sobre a alegação de ser usada para a lavagem de dinheiro dos crimes de ransomware, drogas e outras coisas. Então, mas parabéns, tá? As autoridades que estão vendo as coisas acontecer, estão investigando e estão tomando providências.
Tivemos uma outra situação onde membros de uma gangue chamada Dop Paymer, uma gangue de ransomware também, alguns membros dessa gangue foram presos, estão sendo investigados pelo pessoal por uma operação da Interpol, da Europol, né? Então, envolvendo, se é Europol, é a polícia europeia, não é uma única cidade, um único estado, um único país. São operações conjuntas que são feitas. Mais uma vez, tá? Desarticulando as gangues. Parabéns ao pessoal da Europol. O FBI e a CISA, eles publicaram um alerta falando sobre o aumento dos ataques e, né, do risco de ataques de uma gangue chamada Royal Ransomware. Eu fico preocupado quando tem esse tipo de alerta muito específico e principalmente vindo do FBI e do CISA, né? A gangue Royal Ransomware é uma gangue que está acostumada, né, que tem fama por atacar infraestruturas críticas. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de distribuição de água, distribuição de luz, tá? E outras coisas desse tipo, que se caracterizam como infraestruturas críticas. Quando tem um impacto numa infraestrutura crítica, não é uma empresa com 100 pessoas e 1.000 usuários. São milhares, né, ou talvez milhões de pessoas que podem ser impactadas ao mesmo tempo. É interessante notar aqui que essa gangue ela usa contas hackeadas de Twitter para divulgar informações a respeito dos crimes e para cada ataque que eles costumam fazer, os valores dos resgates pedidos eram entre 250 mil e 10 milhões de dólares. Daí aonde as coincidências talvez elas não ocorram. A CISA lança depois, pouco tempo depois, um outro manual falando a respeito exatamente de infraestruturas críticas e dispositivos que possam estar vulneráveis, tá? É muito interessante esse tipo de coisa. Naquela história de coincidência não existe, né? Eu sempre pergunto, o que será que os órgãos do governo estão vendo que eles estão mandando esse tipo de mensagem para as pessoas normais? Então, se eles estão recomendando isso daqui, eu acho que o nível do, abre aspas, aceitável acabou de passar e empresas de infraestrutura crítica, não importa onde, tomem cuidado e vamos se atualizar. E para finalizar, a Microsoft corrigiu uma falha, né, de Zero Day, uma falha daquelas que é a exploração de uma vulnerabilidade que não estava publicada ainda, que essa exploração ela permitia que ataques de ransomware fossem melhor sucedidos, né? Então, Microsoft corrigiu mais uma falha aqui. Parabéns para a Microsoft. Esse foi o resumo dos últimos 15 dias. Obrigado para quem ouviu, para quem vai ouvir. Estamos aí à disposição, fazendo esse resumo para vocês. Já tem assunto para conversar com o pessoal aí, falando desse mundo sinistro e do que as gangues estão fazendo. Se preocupe, se atualize e muito obrigado. Edzone.